E já estamos de volta com o Temperando o Papo. Vamos receber um convidado muito especial, que aliás já está aqui. E ele vai falar sobre um assunto, meninas, que de repente é um sonho, seu sonho. Você que está de frente para a telinha tem o sonho de colocar uma prótese na mama? De repente está juntando o seu dinheiro, né, para fazer esse investimento aí que realmente muda a vida de muitas pessoas. Vamos falar tudo sobre prótese de mama, inclusive modelos, cicatrizes, por onde colocar. A gente recebe o cirurgião plástico Laertes Thomas Júnior para responder tudo pra gente. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Laertes? Muito obrigado, Ariana. Prazer recebê-lo novamente. Meu estar aqui. Doutor, muitas perguntas quando se trata de prótese de mama, né? Porque assim, é o sonho de muitas brasileiras, assim, que ainda não pôs colocar a prótese mamária. Vamos começar falando que você trouxe exemplos aqui pra gente de próteses, né? São muitos exemplos, eu queria que você explicasse pra gente cada detalhe, doutor. Certo. Como são muitos tipos de próteses, eu trouxe os mais representativos aqui, né? Existem, este qual modelo é? Esse que está na sua mão chama-se implante de poliuretano. O revestimento dele é de poliuretano e por dentro ele é silicone também. Sim. E o formato dele? O formato dele é um formato redondo. Existem dois tipos de formato, né, que é o tipo anatômico e o tipo redondo. O anatômico, ou em gota, ou natural, né, e o redondo que está na sua mão, que é esse daí. Justamente. Então, o anatômico, doutor, ou o redondo, bom, ou melhor, o anatômico ou em gota, dá aquela sensação natural. Isso, fica um pouco mais natural. Formato mais natural, que às vezes você olha assim para a mulher, você não sabe se ela tem silicone ou não. Exato. É este? É esse. É esse o propósito? Exatamente esse o propósito. Ele é muito comum nos Estados Unidos. Sim. Que as mulheres querem, ele também preenche um pouco mais o polo inferior da mama, não preenche tanto o polo superior, preenche um pouco mais o polo inferior. Aqui no Brasil a preferência é a redonda. É em gota, é a redonda. É a redonda. Tá. Essa daqui são em média 350 ml. 350 e aí, ml. doutor, como a gente sabe qual a quantidade ideal para a gente ficar com uma prótese bonita, não ficar com aquela prótese super exagerada que pode até causar problemas até na coluna, né, doutor? Exato. Então a paciente geralmente chega no nosso consultório dizendo, tem uma amiga minha que colocou 350, eu também quero pôr 350. E a altura? Tem a ver? A altura da paciente também tem a ver. Sim. Isso, então a gente leva em consideração alguns fatores, esse é um deles. O tanto de glândula que a paciente já tem antes da cirurgia, se ela já tem 300 ml de glândula dela mesmo, e a amiga dela não tinha nada, então a amiga dela provavelmente 350 foi muito bem para ela, mas 350 para essa paciente, para a amiga não dá certo. Ficaria muito, né? 300 dela mais 350 da prótese, 650 ml, é muito grande. Então, a altura da paciente, a largura do tórax, o quanto que a paciente já tem de glândula dela mesmo, né? Perfeito. Doutor, fala pra gente também, aqui tem outras próteses nessa daqui, qual que é o modelo dela? Essa daí, o revestimento dela é texturizada, também é uma prótese redonda, a gente chama essa daí de perfil super alto. Ah, tá. Esse daqui as meninas gostam muito de colocar. Essa né? que elas gostam mais, porque realmente deixa a mama mais, digamos assim, empinada. Sim. Doutor, por exemplo, as meninas vão fazer um exame com você, e aí como saber? Tem um exame específico para saber o quanto de glândulas que essas meninas têm para saber realmente qual a quantidade ideal para a gente colocar ali na hora da cirurgia? Certo. O principal fator para a gente determinar o tamanho do implante a ser colocado na paciente é a largura da base da paciente, né? Então a gente não pode colocar uma prótese, por exemplo, que ultrapasse, que venha para a lateral, senão quando ela mexe o braço a prótese atrapalha, ou que fique muito próximo aqui. Então essa distância da base da glândula da paciente, essa distância aqui, é o que vai definir o tamanho do implante, né? Por exemplo, uma base média, digamos assim, seria de 12, 11,5 centímetros, 12. Então, uma base de 12 centímetros... Tá, 12 centímetros. Isso, uma 12 centímetros, a gente pode colocar a altura dela, fazer uma altura super alta, que a gente chama, que ela fica bem empinada, ou uma altura baixa. Então, por exemplo, com uma base de 12, uma altura alta, essa prótese pode ter 370. Uma base de 12 e uma altura baixa, essa prótese pode ir para uns 280. Então, é um outro fator a ser considerado. Na verdade, o mais importante, a base da paciente. É a base da paciente. Isso. Bom, a gente vai falar sobre as demais também próteses, mas tem pergunta aqui através da fanpage. Pode ser, doutor? Claro, será um prazer. Vamos lá, as meninas participando aqui sempre. Doutor, olha,
É bem o que o doutor respondeu agora, viu? Ana Patrícia, aqui de Mogi Mirim. Super beijo para você, viu, Ana Patrícia? Você é uma querida. E ela pergunta assim, doutor, como escolher a prótese certa para mim? É o que o doutor disse mesmo, né? E ela participando. Realmente tem que passar em consulta, ver a altura da paciente. O principal fator é a base, ou seja, a largura do tórax. O peso tem a ver também, doutor? Peso tem a ver. Eu não gosto de colocar uma prótese muito grande numa paciente que está um pouquinho gordinha. Acima do peso. Porque senão ela parece que fica... É um pouquinho mais A aparência gordinha, que tá é que visualmente ela ganhou peso. Entendi. E aí o que fazer nessas pacientes um pouquinho mais cheinhas, mas que também tem um sonho de colocar a prótese, né? É claro. A gente vê se a paciente tem a intenção de perder peso. Se tiver a intenção, a gente pede para perder um pouquinho de peso antes da cirurgia. Afinal de contas, é uma coisa muito importante que vai ficar com ela muito tempo, a gente espera, né? Sim. Se ela achar que dá para fazer mesmo com o peso dela, a gente coloca uma prótese de um tamanho bem adequado para ela não parecer gordinha. Né? Uhum. Agora, doutora, a prótese impede a mulher de amamentar? Em tese, não, né? Mas depende por onde se coloca a prótese. Por exemplo, se a incisão for periareolar, por em volta da areola, existe uma porcentagem de 5% de pacientes que não conseguem amamentar depois da cirurgia. Né? Mas também não se sabe se essas pacientes já não amamentariam antes de colocarem a prótese, sem a prótese. Tá. Pelas demais regiões, não tem problema? Pelas demais regiões, não influenciam. Tanto que são a axila, né? Pela axila. E aqui embaixo da mama? Ou pelo sulco. Tá. Qual que é a melhor opção, doutor, ou não tem? Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, né? Fala pra gente. Então, vamos começar pela periareolar, em volta da areola. A incisão em volta da areola é a incisão esteticamente melhor. Que não deixa muita cicatriz? A cicatriz fica mais imperceptível, principalmente com o decorrer do tempo, né? Então, em termos de cicatriz, é a melhor. De versatilidade, é melhor também. O que eu quero dizer com versatilidade? Às vezes a gente quer descer um pouquinho o sulco da paciente para acomodar melhor o implante. O que seria isso, doutor? Descer o sulco da paciente? A paciente de pé, quando a mama dá aquela caidinha, tem um sulco, né? Às vezes aqui. Que as meninas, vou contar um segredo aí, muitas meninas fazem teste, viu, pra ver se a mama tá caída ou não. Coloca uma caneta, doutor. Tô sabendo. Já tá sabendo? Então tá bom, meninas, não é mais segredo, teste viu? Da caneta. E aí, doutor, se colocou a caneta, prendeu ou é mito também essa? Não, isso daí é realidade. Prendeu a caneta, se preocupe. É um grau de, essa queda a gente chama de pitose, é o grau de pitose. Doutor? Se a caneta prendeu, provavelmente já tá um pouquinho caída. E o que fazer? Exercício físico não adianta muito, né, doutor? Não. Muitas vezes até a paciente perde peso, faz exercício físico, a mama até dá um pouquinho cai até mais. Cai mais, né? Porque perdeu o peso, né? Gordura, né? Porque a mama não é só glândula, é a gordura também. Principalmente depois dos 25, 30 anos. Mas volta lá, doutor, Vamos lá. Falando do sulco. Então, a periareolar, a gente pode descer um pouquinho esse sulco. Se às vezes esse sulco está muito alto, é uma distância muito curta da vertical, que a gente quer descer esse sulco, a cicatriz em volta da areola é muito boa para isso. Legal. Então, são essas duas vantagens. De desvantagens, tem um risco um pouquinho maior de infecção, né? Mas tendo os cuidados necessários e rotineiros, não acontece também, né? Tem um risco um pouquinho maior de perda da sensibilidade do mamilo também. Tá, porque já está mexendo muito diretamente próxima, nessa área, né, que é bem sensível. Exato. E uma incidência um pouquinho maior também de dificuldade para amamentação depois. Doutor? Tem. Pode sentir um pouco mais de dor? Não, geralmente impossibilidade. Se acontecer alguma coisa. Isso, não dor para amamentação. Então é melhor, de repente, essa cirurgia mais indicada para quem já é mãe, de repente não quer ter outro filho? É que a porcentagem de pessoas que não conseguem amamentar depois da periareolar é tão baixa que... é bem baixa, que não é considerável. Não é considerável, né? Entendi. Então essa foi a periareolar. A outra, que é a axilar. A vantagem, primeiro. A vantagem é que uma cicatriz está fora da mama, às vezes a mulher vai namorar e se incomoda com isso, então... com a cicatriz aqui? A cicatriz axilar. Então, fica muito grande, doutor? Não, fica a mesma coisa, 2,5 centímetros, muito pequenininho mesmo. Pequenininho, né? Então, a vantagem é essa que está fora da mama. A desvantagem é que ela é um pouco mais difícil de fazer, então exige um treinamento do cirurgião, exige um equipamento especial, então ela é mais cara também, né? E se tiver algum tipo de complicação para resolver, é um pouco mais difícil também. O cirurgião tem que estar habituado com essa técnica. Tá, que complicação, por exemplo, doutor? A prótese fica um pouquinho diferente de um lado com o outro. A altura mesmo. Isso. Aí é bem triste, né, doutor? Uma complicação que os livros relatam ser bem comum. Sim, né? E é super comum.
Mulher principalmente, né, que está habituada a ver a cirurgia das outras mulheres, é comum, né? A mulher quer mostrar para as amigas ali. E a gente vê que tem cirurgias mesmo que um lado ficou mais torto. E aí, o que fazer, doutor? Corrige, faz de novo. Tem que fazer de novo a cirurgia. Ou se for uma coisa menos que uma semana, compressa, faixa, eu já tive isso daí com casos que melhorou 100%. Aí o médico tem que ficar em cima, atento, né? Entender as queixas da paciente. A outra cirurgia que acredito eu que seja mais comum, né, doutora? Pelo sulco? Pelo sulco? É a mais comum. É a mais comum, é a que a gente, na residência, os médicos têm mais vivência, então é mais rápida. Se tiver algum tipo de complicação, por ali resolve mesmo. Essas são as vantagens. E a desvantagem é que a cicatriz é um pouco mais visível. Tá. Principalmente quando a paciente deita, a mama dá aquela caidinha pro lado, o que é normal. Ah, é normal, doutor? Claro, é normal. É, porque tem algumas meninas na academia que a gente vê, meu Deus, ela tem silicone aqui e não desmancha, né? Fica ali. Então é normal. É normal. Tirou a roupa, vai dar uma caidinha, normal. Né? Viu, meninas de todo o Brasil? Se você passa por essa dúvida aí, o doutor Laetes já responde para vocês. O doutor Laetes Thomas Júnior continua com a gente. Você não saia daí não, que tem muito mais Temperando o Papo para você. Mande a sua pergunta para minha fanpage, Ariane Fonseca, apresentadora. Eu te espero, viu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.